Boa noite, família. Amém. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 2. Aqueles que tiverem a sua Bíblia aí pode abrir, ou tiver seu smartphone, também pode ligar o aplicativo da Bíblia. E hoje, assim como essas semanas que se passaram, esse mês, nós estamos falando uma série sobre a Páscoa. E a Páscoa, para nós, é muito especial, porque foi nesta época que Jesus morreu. E a partir da morte de Jesus, todo o cristianismo faz sentido. A partir da morte de Cristo Jesus, é que nós podemos viver. E por isso que nós nos reunimos, para dizer que a partir da morte dele, ele resolveu um problema que ninguém podia resolver. Mas parou por aí? Ficou morto? Não. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele vive hoje dentro de nós. E existe uma mensagem, quando nós olhamos para esse período de Páscoa, nós vamos então saber algumas coisas a respeito da morte de Cristo, a crucificação de Cristo. Então nós lembramos da cruz. E a cruz, ela é uma mensagem. Fale comigo, a cruz é uma mensagem. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, diz assim: amigos, vocês devem estar lembrados da primeira vez em que eu os visitei, para deixá-los a par da grande jogada de Deus. Na ocasião, eu não tentei impressionar ninguém com discursos sofisticados ou com argumentos filosóficos. Decidi apresentar primeiro Jesus e quem ele é, de maneira pura e simples. Depois falei de Jesus e do que ele fez, o Jesus crucificado. É interessante que aqui Paulo, ele começa a testemunhar, a falar a respeito de Cristo Jesus. Obviamente, depois que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, Paulo começa, como eu estou aqui compartilhando com você hoje, alguns anos depois, algum tempo depois, alguns dias e meses depois da morte de Cristo, Paulo começa a pregar o Evangelho. E Paulo diz: olha, eu quero falar para vocês que agora relacionar com Deus não é difícil. O Evangelho é puro e simples. A mensagem que eu tenho para falar para vocês é pura e simples. Sabe de uma coisa? A lei, aquela lei que você conhece, ou a maioria de nós conhece, os 10 mandamentos, na verdade é só um resumo de 613 mandamentos. A lei complica a relação de nós para com Deus. Quando nós olhamos em tudo aquilo que devemos fazer para merecer algo de Deus, ninguém de nós consegue. Paulo estava dizendo: eu venho trazer uma mensagem para vocês, que vem descomplicar o que a lei complicou, porque aquilo que a lei complica, a cruz resolve. Aquilo que a lei torna difícil, a cruz torna acessível. A mensagem de Paulo dizendo: eu venho falar aqui para vocês a mensagem da cruz. E ele começa a propagar uma boa notícia. E a boa notícia de Paulo, ele começa a dizer: eu venho falar da cruz que dividiu a história da humanidade. E hoje talvez seja a sua primeira vez ouvindo a palavra de Deus, ou talvez você já ouviu várias vezes a palavra de Deus. Mas sabe, a cruz, ela emite uma mensagem, e a cruz começa a dizer que todo homem precisa ter um encontro com a cruz. A cruz mostra, revela que Deus, todo homem precisa ter um encontro com Deus. A cruz, ela divide a história da humanidade. A cruz dividiu a minha história e quer dividir a tua história também. A cruz de Cristo, ela divide a história da humanidade ao tal ponto que nós contamos os nossos dias a partir da cruz de Cristo. Tanto é que nós hoje estamos no ano de 2019, depois de... Mas talvez a gente pense: mas a cruz é só um símbolo. A cruz é mais que um símbolo, a cruz é uma mensagem. A cruz é poderosa, não em si própria,
mas porque na cruz de Cristo, Jesus morreu pelos nossos pecados. E a cruz então ela começa a dizer algumas coisas ao nosso respeito. E é interessante que quando nós nos deparamos com a cruz revela que todos os homens são pecadores. Interessante porque a lei, alguns anos atrás, lá Moisés, você conhece a história, que Deus deu a lei para Moisés. E disse, olha, agora todo homem que quiser relacionar comigo, ele tem que cumprir esses mandamentos. Só que na verdade, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, olha, a lei só tornou evidente que todos pecaram. Fale comigo se você sentir à vontade, todos pecaram. Ou seja, todos nós quando encontramos com Cristo Jesus, ou com a mensagem desse evangelho, nós vamos ver que todos pecaram. A lei por si própria são 613 mandamentos. E quando eu comecei a estudar e fui averiguar como que são esses mandamentos, 365 deles, diga, não faça. Ou seja, para cada dia do ano, tem um mandamento, uma lei dizendo, você não pode fazer isso aqui, senão Deus está bravo com você. E os outros 248, está dizendo assim, faça, para que Deus fique feliz com você. Ou seja, 365 dias do ano, a gente tem um mandamento para cada dia. 248 fala do número de ossos que nós temos. É como se todo o nosso corpo dissesse, agora eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Ou seja, a lei veio para que a ofensa abundasse. A lei veio para mostrar que todos nós somos pecadores. Ela veio para mostrar que o homem, nenhum de nós consegue ser salvo diante de Deus por suas próprias obras. Mas o que é interessante, que a mensagem da cruz, ela disse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu vou falar para ti hoje a mensagem da cruz. É uma boa notícia, fale comigo, o evangelho é uma boa notícia. Quantos querem ouvir uma boa notícia essa noite? Deus tem uma boa notícia para você. Sabe, a lei, lá em Romanos capítulo 3, e versículo 10, diz assim, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não existe nenhum homem bom. O evangelho, quando nós nos deparamos com a mensagem da cruz, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que todo homem, por si só, é mau. E o problema é que, por vezes, nós achamos que a gente não é tão ruinzinho assim. Mas você há de convir comigo que não precisa ensinar a criança a mentir, e ela mente sem você ensinar. Você há de considerar que não precisa pedir para ela, ensinar ela a fazer coisa errada e ela faz. Porque a maldade, o pecado está dentro de todos os homens. A Bíblia está dizendo, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos os homens que não encontram com a cruz, com o Cristo crucificado, com essa mensagem, essa boa notícia, todos não têm comunhão com Deus. Jesus vem para reatar a comunhão dos homens com Deus. Todos os homens estavam agora destituídos, não pode mais ter relacionamento com Deus, porque Deus é santo. Jesus veio para ser o elo de ligação entre Deus e os homens. Essa é a mensagem da cruz. E o que é interessante, que Paulo começa a dizer, eu estava conversando essa semana com um senhor, e aí ele começou a me fazer algumas perguntas, e eu contrapus algumas com ele, e ele dizendo, mas eu não acredito nisso, naquilo, aquele outro, e a gente compartilhou algumas coisas, e aí ele disse, mas só um pouquinho, eu sou pecador. A Bíblia diz que é pecador, mas por que eu sou pecador? Eu disse, lá por causa de Adão, porque pelo pecado, pela ofensa de um homem, entrou o pecado no mundo. Ele diz assim, mas isso é injusto. Eu disse, está entendendo, é desse jeito. Mas é injusto, ora bolas, o que eu fiz? Por causa de Adão, se pegar lá o meu vô, bisavô, tataravô, lá no início, é Adão? É. E por conta do pecado dele, eu, quando nasci, sou pecador. É. Mas isso é muito injusto. Eu disse, sabe por que tu está assim?
Sabe por que tu está injustiçado? Porque tu ouviu só uma parte da história. Eu quero te falar a segunda parte da história. E aí eu começo a conversar com ele e mais ou menos digo o que eu te falo agora. Quando nós encontramos com Cristo Jesus, quando nós encontramos com a cruz, essa cruz ela começa a mostrar que todos nós pecamos e destituídos estamos então da glória de Deus. E Paulo, ele começa a falar aos romanos, e ele diz assim, capítulo 1 de Romanos, ele diz: eu vou mostrar para vocês agora a primeira classe de pecadores que tem. Existem 3 classes de pecadores. Fale comigo, 3 classes de pecadores. A primeira classe, Paulo fala, essa mensagem da cruz, a primeira classe é para esses pecadores aqui. E Paulo começa a falar desses pecadores. A primeira classe dos pecadores são os pecadores maus. E olha só, lá em Romanos, capítulo 1, eu vou ler aqui para você, numa tradução mais fácil. Existe uma Bíblia que se chama a Bíblia A Mensagem. Eu sei que você por vezes já pegou a Bíblia para ler e diz: é muito difícil. Eu comecei a ler os negócios, tem um monte de número, tem um monte de coisa, genealogia, não entendi nada. Tá? Primeira coisa, só para uma dica aqui para você: se você comprou uma Bíblia, ou você tem a Bíblia no seu aplicativo, no seu celular, você começa pelo Novo Testamento, ali pelos Evangelhos, começa lendo por ali, e depois pergunta para um líder de célula, pergunta para a gente aqui que a gente pode ajudar você. Mas lá em Romanos, Paulo começa a dizer o que essa mensagem fala para esses pecadores. E ele diz assim: o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e vocês poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam: o poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Veja o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão, que a vida humana perdeu sentido. Eles fingem saber de tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus que sustenta o mundo por imagens baratas vendidas na feira. Então Deus se pronunciou e disse: se é isso que vocês querem, é o que terão. Não demorou muito para que fossem viver no chiqueiro e lameados, sujos por dentro e por fora. Tudo porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso e passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez. O Deus a quem bendizemos, que nos abençoe. Loucura total. Sabe, a primeira classe da geração caída são os pecadores maus. Se você olhar para a nossa geração, para o mundo, para os dias de hoje, você não terá dificuldades para encontrar pecadores maus, homens cheios de maldade, pessoas que matam em nome da religião, pessoas que tiram a vida de gente indefesa, como não tem que se defender, simplesmente pelo seu prazer. Algum tempo atrás houve uma revolta e uma crise nas penitenciárias do Brasil. Não sei se quantos lembram disso, mas inúmeras penitenciárias, eles tocaram fogo nos colchões e mataram muita gente. E rolou uma série de vídeos e uma série de testemunhos também das coisas que estavam acontecendo. E por vezes, por conta das facções, simplesmente abriam o corpo, retiravam o coração ou degolavam a cabeça e mostravam e faziam vídeo, uma disputa de facções. E aí nós nos perguntamos, e por vezes a gente fala, né? Mas essa sociedade está doente. Deixa eu falar, a nós está revelado os pecadores maus. Não é difícil até o pecador mau reconhecer que ele é mau. Faz as coisas, promove ódio, aonde nós estamos o tempo inteiro falando aquilo que Jesus falou: vamos amar aquele que nos odeiam. Os pecadores maus estão cheios de ódios dentro de si.
estão cheios de mentiras dentro de si. Dentro dos próprios relacionamentos, enganam aqueles que dizem a quem amam. Dentro dos próprios relacionamentos, vivem uma mentira e trocam pela verdade. Os pecadores maus, eles revelam a sua natureza pecaminosa, através das suas atitudes. E nós, em algum momento, em alguma classe desses pecadores, todo homem se enquadra. E Paulo está dizendo: acalma aí, eu tenho uma mensagem para falar para vocês. A primeira classe dos pecadores, os pecadores maus. Aí você pode dizer assim: não, mas eu não sou tão mal assim não. Olha, se eu não puder fazer o bem, o mal eu não. Aí nós nos enquadramos num segundo tipo de pecadores. Paulo começa dizendo no capítulo 2 de Romanos, ele diz assim: ó homem, tu que julgas aquilo que mesmo comete. E ele começa a dizer que existe uma segunda classe de pecadores, e essa mensagem da cruz é para esse tipo de gente, que diz assim: sabe aquela coisa, quantos aqui odeiam o adultério? Muitas vezes cometemos aquilo que odiamos. Paulo está dizendo: ninguém escapa. A Bíblia está dizendo que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Portanto, todos precisam de um Salvador. Os moralistas criticam, julgam a corrupção, mas são corruptos quanto à declaração do seu imposto de renda. Criticam aqueles que mentem e que roubam, mas fura fila no banco. E aí a palavra começa a nos confrontar e dizer: mas realmente fazer o quê? Ninguém é perfeito. A gente está começando a se enxergar, é isso aqui mesmo. Essa mensagem começa a fazer um pouquinho de sentido para nós. É interessante que a primeira classe são os pecadores maus, são cheios de maldade, cheios de escuridão, matam indefesos, crianças indefesas, com uma bela política, e dizem assim: mas é por conta disso, daquilo e aquele outro, até a questão de saúde. E por vezes crianças indefesas dentro do próprio ventre são mortos de forma indefesa e não tem a chance que você teve de viver. Sabe como que a Bíblia chama? Loucos. Cada vez mais nós temos visto isso. E a cruz de Cristo é essa mensagem para os pecadores maus, os pecadores moralistas, e agora vem a terceira classe dos pecadores. Fale comigo: pecadores religiosos. Deixa eu falar uma coisa para vocês: Jesus não teve problema com pecadores maus. Jesus, há 2019 anos atrás, ele não teve problema com pecadores moralistas. Sabe quem que crucificou Jesus? Foram os pecadores religiosos. Sabe quem são os religiosos? São aqueles que falam de Deus como se conhecesse Deus, mas não tem nada de Deus dentro deles. Você conversa com algum deles e diz: não, eu tenho a minha religião. Não, eu já tenho a minha religião, eu já tenho aqui o meu sistema de regras, eu já tenho, eu faço 32 orações por dia. Pois é, mas no dia que essas orações têm que fazer sentido para perdoar uma pessoa que ofendeu, isso não faz muito sentido, ele não perdoa aquele que ofendeu. Falam de Deus como se conhecesse Deus, mas Deus está muito distante deles. Eles até vão à igreja, mas aí eles não são igreja. Eles até fazem as suas orações, mas na verdade a oração de Cristo não está dentro deles. Esses são os pecadores religiosos. Quem crucificou Jesus foram os pecadores religiosos. Paulo então, ele resumiu em 3 classes a mensagem para os pecadores. Ele diz: existe todo homem que está em débito com Deus, ou pecador mau, ou pecador moralista, ou pecador religioso. E aí por fim, Paulo diz assim: olha, eu quero apresentar para vocês uma boa notícia. Nós em algum momento aqui, é interessante porque a lei, ela gera acusação, sim ou não? A lei gera acusação. Só eu falar algumas coisas aqui, a lei vem justamente para isso, para mostrar que nós estamos condenados. Em algum momento aqui, eu e você diz: eu acho que esse negócio do moralista, e eu sou meio assim de vez em quando.
É assim. Só que ninguém de nós gosta dessa mensagem. A lei veio para mostrar nossas vergonhas. E ora bolas, quem de nós gosta de mostrar as vergonhas? Quem de nós fala, olha, essa semana aqui eu cometi algumas coisas erradas, eu vou publicar aqui no Facebook. Vou postar no Instagram tudo de errado que eu fiz essa semana. Alguém faz isso? Se alguém faz, pede para essa pessoa orar pela minha vida aqui. Que é santo demais. Ou seja, em alguma classe dessa, nós nos encaixamos também. Ou somos maus, ou somos moralistas, ou até mesmo somos religiosos. Paulo diz, eu vos falo a mensagem da cruz, o evangelho do Cristo crucificado. E aí lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 2, se prepara aí, porque agora só tem boa notícia. Quando a lei vem, ela bate, a gente fica desse jeito. Meu Deus, por que eu vim aqui hoje? Gente do céu, achei que ia ter uma palavra boa, começar a dizer que eu sou pecador. Ora, já sei disso. Mas agora Paulo disse, acalma. Assim também como essa semana eu estava falando com aquele senhor, e aí eu disse, acalma, tu não ouviu toda a mensagem ainda. É muito injusto, né? É muito injusto. Então deixa eu te falar uma boa notícia. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe uma coisa? A primeira sentença da cruz, da mensagem da cruz, ela diz, quantos são pecadores aqui? Aí ela pergunta, daí, alguns de nós, moralista, sou eu aí. Aí a cruz pergunta, quem mais aqui? Eu sou mau, e na maldade, eu fiz um monte de maldade. Olha, se você pegar o meu passado aqui, eu tenho muita maldade. Israel, mas na verdade eu nem conheci o amor de Deus. Olha, eu não queria cometer maldade, mas eu cometi e acabei bagunçando meu casamento. Olha, eu não queria falar o que eu falei uma vez para os meus filhos e acabei falando. É verdade. Por quê? Porque dentro de mim, quando eu fui colocado à prova na pressão, saiu o que estava dentro. E a Bíblia está dizendo que todos pecaram, então tinha um pecadorzinho aí dentro. Paulo está dizendo agora, a cruz vai dizer uma nova sentença a seu respeito. Sabe por que Jesus veio para a terra 2019 anos atrás? Para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também por um só homem veio a justiça de Deus pela fé. Você agora não é mais um pecador, você agora é justiça de Deus. Mas como isso, Israel? Pela fé. Paulo está dizendo, justificados pois pela fé. Peraí. A cruz revela que eu sou um pecador. A lei faz isso, e a cruz, ela vai ser posta diante de todos nós. Todo homem precisa ter um encontro com a cruz de Cristo. Abençoado é aquele que tem a oportunidade de ter um encontro com a cruz de Cristo. Somos abençoados de alguém ter pregado o evangelho para nós, a boa notícia. Qual é a boa notícia? Se você crê, você não está mais em débito com Deus, pois Cristo pagou o seu débito lá na cruz do Calvário. Portanto, você agora não precisa mais ser escravo da maldade, porque agora você tem um novo nome, não é mais pecador, você agora é justificado pela fé em Cristo Jesus. Justo, mas só um pouquinho, Zé, quer dizer então, que se eu crer em Cristo Jesus, simplesmente eu faço uma oração e creio que Jesus morreu pelos meus pecados, eu estou justificado de todos os erros. É isso mesmo. Mas isso parece muito barato. Não, barato você tem que pagar alguma coisa. É de graça. O evangelho não é barato. Barato você paga alguma coisinha. O evangelho é só você crer e você está salvo. E o Paulo começa a dizer, justificados pois pela fé. Tem um paz com Deus. Sabe de uma coisa? O mundo fala de paz, mas não conhece a paz. Qualquer show que você vá, tem alguém lá com uma faixa, paz mundial. Você olha Miss Universo todo ano, qual é o sonho de toda Miss? A primeira coisa, qual é um desejo para o mundo? A paz mundial.
Todo mundo quer paz, o mundo fala de paz. O mundo, você entrevista alguém e diz: qual é o teu desejo para a tua casa? Eu quero muita paz. O que deseja para o Brasil esse ano? Esse ano quero paz no meu coração. É desse jeito, todo ano, mas não conhece a paz. Sabe o que é interessante? Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Justificados, pois, pela fé, vocês podem ter paz no coração de vocês agora. Sabe o que a cruz está dizendo a seu respeito? Ei, até agora você viveu acusado, condenado, achando que Deus estava bravo com você. Eu tenho uma boa notícia: justificados, pois, pela fé, pode ter paz com Deus. Sabe uma coisa que eu quero te falar? A primeira coisa que a cruz está dizendo hoje para você é que a paz vai fazer parte dos seus dias a partir de hoje. Sabe por quê? Porque a paz não é uma ideia, a paz é uma pessoa. Jesus é a paz. Quando Jesus entra na nossa casa, tudo aquilo que era tribulação, tudo aquilo que era conflito, a paz começa a reinar na nossa casa. Quantos de nós aqui já foi no encontro com Deus, está voltando, porque na semana passada teve um encontro com Deus, e é um final de semana maravilhoso. Se você não foi, você irá em algum momento, é um convite. Mas sabe, depois que todo homem tem um encontro com a cruz, a paz de Deus começa a habitar dentro dele. Paulo disse: justificados, pois, pela fé, tenham paz com Deus. Mas é interessante que é pela fé. Fale comigo: pela fé. Fé você não compra, fé você recebe. Ninguém consegue comprar o amor de Deus. Eu não preciso fazer 32 orações para que Deus ouça o meu pedido. Eu só preciso crer. Eu não preciso caminhar 200 quilômetros de pés descalços para Deus olhar para mim e dizer: tu pagou o que tu prometeu, agora eu vou recompensar todo o teu esforço. Nenhum esforço é maior daquele que Jesus fez na cruz por todos nós. Você não precisa pagar nada, você não precisa fazer para merecer, porque Cristo já mereceu por você. Você não precisa pagar nada, exigir nada de si mesmo, nem dos outros, nem de Deus. Jesus morreu de uma vez por todas, de uma vez para sempre, pelos meus e pelos seus pecados. Justificados, pois, pela fé, tenham paz com Deus. Tenham paz com Deus. Interessante, quando estava conversando com esse senhor, eu disse: então, tu conheceu só uma parte da mensagem, conheceu só uma parte da história, é injusto, por causa de Adão. O que eu tenho a ver com Adão? Até quero conversar com Adão. História é essa? Fiz nada, agora nasce pecador? Mas tu não entendeu. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 17 ao 21. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais. É interessante que a Bíblia aqui em Romanos fala muito mais. Ou seja, se aconteceu umas coisinhas ruins, eu quero falar muito mais. Olha só a boa notícia. Deixa eu falar uma coisa para você. A boa notícia de Deus sempre é muito mais. Aonde houve muita destruição, muito mais será a vida que irá encontrar você. Mas aonde teve muito pecado, peraí que eu vou chegar lá, eu já estou adiantando aqui. Olha só o que diz. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem Deus, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem lá no Éden, Adão, injustiça, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada.
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você: ninguém precisa ter fé para se achar pecador. É só mostrar a lei para a gente já vê que está em débito. Mas precisa ter fé para ser justo. Aqui está o ponto. A vida com Deus não é uma vida de regras. A vida com Deus é uma vida de fé. Porque está escrito: o justo viverá pela fé. Então a nossa vida, a partir do momento que nós encontramos essa boa mensagem, nós precisamos crer agora. E aí o teste vai vir para nós todos os dias. Sabe por quê? Porque o pecado traz condenação. Sabe o que nos paralisa? A condenação. Quando nós erramos lá no nosso casamento, como é que faz? A gente chega assim: cometeu um erro, alguma coisa. Como é que é? Depois, alguém aqui que alguma vez na sua história discutiu com a sua esposa ou com o seu esposo? Não sei se isso é muito comum assim. Às vezes quando acontece assim, cada 2 anos, 3 anos acontece. E aí como é que a gente fica? Felizão. Depois um monte de sentença, porque tu é isso, porque tu também é, porque tu fez, porque tu não fez, deixou de fazer. É assim. Daí depois como é que a gente fica? Eu sou maravilhoso. Impressionante, tudo isso que ele falou. Nada, a acusação a gente fica condenado, acusado. A gente fica, essa miséria aqui, tudo que eu fiz por ela. A gente fica assim, a lei traz condenação. Mas, para viver agora na base da justiça de Cristo, precisa ter fé. E deixa eu te falar, todo mundo crê. Não, todos creem. Todo homem crê em alguma coisa. Ah não, mas os ateus dizem que não creem em Deus. Pois é, mas todos creem. Mas como? Deixa eu te falar uma coisa. Por vezes, todos nós, aqueles que por vezes usam o avião, por exemplo. Como é que é para entrar no avião? Ah não, eu não creio em Deus, tudo bem. Mas eu chego lá na companhia aérea, dou uma olhada, piloto, boa tarde, tarde. Dá olhar nas aeromoças, tarde, boa tarde. E eu creio que aquele piloto, ele é alguém credenciado para me levar a 20 mil metros de altura. Como que eu sei que ele não é um homem bomba ou um suicida? Como que eu sei que ele não vai jogar essa aeronave para baixo? Sabe por quê? Porque eu creio que aquela companhia é boa e é séria. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus Cristo não é uma companhia que, assim como a Azul tem 11 anos, a American Airlines em torno de 90 anos. Você crê numa companhia que é Jesus Christ Corporation, que faz 2019 anos que Ele amou você, que perdoou você. Todo homem crê, a questão é no que você crê. Paulo está dizendo: ei, todos que pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu tenho uma mensagem: vocês não precisam mais viver em débitos, acusados, vivendo atribulados, pois a mensagem da cruz chama você de justificado pela fé. Aquilo que as suas obras foram incapazes de fazer diante de Deus, Jesus fez por você. Se você não conseguia ser bom o suficiente dentro do seu casamento, agora em Cristo Jesus você receberá toda a provisão para ser aquilo que Cristo é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você tem aquilo que Deus diz que você tem. A cruz é uma mensagem, é a mensagem de amor e de perdão. A cruz começa a falar algumas coisas ao nosso respeito. E é interessante que a cruz também, ela pergunta algumas coisas. Sabe que muitas vezes nós temos dúvidas. Dúvida, mas eu não acredito. Olha, mas Deus está te falando isso. Não, mas eu não acredito muito nisso. Não, mas a palavra de Deus diz isso. Mas será que é mesmo? Aí por vezes alguém encosta em nós e diz: mas tu agora é justificado, tu não precisa mais viver acusado. Mas eu não sei se eu sou. Não, mas a palavra está dizendo que é. E aí a gente fica com algumas dúvidas. Mas sabe que a cruz, a partir do momento que nós ouvimos essa mensagem, a cruz, ela sugere algumas perguntas. E olha só o que a cruz diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Quais coisas? Todas essas que foram faladas. Justificação pela fé.
Todos nós éramos pecadores, todos nós somos pecadores até encontrar Cristo Jesus. Todo homem precisa reconhecer diante de Cristo que é pecador, e que Jesus veio em carne, se fez homem, habitou entre nós há 2019 anos atrás e morreu pelos nossos pecados. Todo homem precisa ter um encontro, é necessário que ele tenha um encontro com a cruz. E aí Paulo disse: agora justificados pois pela fé, tenham paz com Deus. Que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só o que a cruz começa a perguntar. Ei, você não está entendendo? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes entregou por vocês, para que vocês fossem justos, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Tem mais uma pergunta aqui: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai condenar você? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você entende a mensagem da cruz, quando você recebe a mensagem da cruz, a cruz gera em você algumas perguntas, não de dúvidas para que você se condene, mas de dúvida de tudo aquilo que não é o que Deus disse a seu respeito. Portanto, se alguém fala: você é explosivo, aí você pega as perguntas da cruz e diz: quem me separará do amor de Deus? Não, mas você está em débito com Deus. Quem me condenará, se é Cristo que me justifica? Não, mas você é muito inconstante. Mas a cruz diz que eu sou como Ele é. Mas só um pouquinho, a circunstância e o momento da minha vida diz que eu não tenho capacidade para realizar aquilo que eu preciso realizar. A cruz disse: todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Sabe uma coisa? A cruz começa a dar uma nova identidade para você. Hoje a cruz está dizendo novas sentenças ao seu respeito. Hoje a cruz está dizendo: quem nos separará deste amor? Mas Israel, deixa eu só entender uma coisa. Espera aí, todos pecaram. Estão separados da glória de Deus? Sim. Deus envia Jesus? Sim. Ele morre pelos meus pecados? Sim. Eu apenas aceito pela fé, eu creio e eu estou perdoado, justificado? Sim. Tá, mas só um pouquinho. E se eu cometer erro daqui 3 anos? Está perdoado. Mas Deus gosta do pecado? Não. Mas se porventura eu vier a cometer erros, Deus não vai ficar chateado comigo? Ele já ficou. Mas os meus pecados daqui 2 anos? Está perdoado. Por quê? Israel, mas tu não está entendendo o quanto de maldade eu fiz. Tu não está entendendo o quanto de maldade já provoquei no meu casamento, com meus filhos. E lá na adolescência fiz esculhambação, fiz bagunça demais. Tu não está entendendo. Eu não queria fazer, mas fiz. Israel, eu tenho 30 anos de pecado. A cruz te apresenta 2019 anos de perdão. Antes da fundação do mundo, antes de você saber que você era gente, a cruz já perdoou todos os seus pecados. A cruz é a boa notícia para todo homem. Jesus não é uma religião. A religião mostra o quanto nós somos pecadores. A cruz mostra o quanto nós somos amados por um Deus que morreu por nós. A cruz, ela dá uma nova notícia para você. Se você teve um passado desconstruído, de dor, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de vingança, pecadores maus, a cruz diz: justificado, você agora é nova criatura. Sabe o que nós temos que fazer com nossos relacionamentos? Nós devemos perguntar: quem nos condenará se é Jesus que nos justifica? Olha, mas as pessoas falam tão mal de vocês. Quem vai nos condenar se nós já fomos muito amados por Deus? Olha, mas eles odeiam muito você. Aí você diz: é porque não sabe que agora a cruz me encontrou. Eu nunca serei mais odiado do que eu fui amado por Jesus na cruz do Calvário. Deixa eu te falar, se há muito ódio na sua história,
há muito mais amor na cruz para você. Se há separação na sua história, há reconciliação na cruz. Se há vingança na sua história, há fraternidade e bondade na cruz do Calvário. Se há desesperança na sua história, a cruz diz: eu restaurarei todos os teus sonhos. Se há maldade, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e crê em mim, por mim viverá. Talvez você diz: mas Israel, na minha história tem coisa que até morreu. A cruz diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, até aquilo que está morto vai ressuscitar. Sabe uma coisa? Essa é uma noite de você deixar a cruz dizer novas realidades a seu respeito. Eu gostaria de convidar você para se colocar de pé. Essa é a Páscoa. O que é a Páscoa? É Deus enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo homem, todos nós precisamos se encontrar com a cruz de Cristo. E talvez essa noite seja a noite que a cruz está diante de você, e você vê que diante dela você é um pecador, ou mau, ou moralista, ou religioso. Todos nós pecamos e precisamos reconhecer que precisamos de um Salvador. Mas a cruz emite essa nova notícia para você: ninguém mais pode condenar vocês. Jesus já morreu por vocês. Se alguém tiver alguma coisa para condenar, que condene na cruz lá em Cristo, porque você agora é justificado. Você tem um novo nome, você tem uma nova identidade. Quero convidar você a fazer uma oração essa noite. Sabe, tudo que o mundo sabe fazer, tudo que a lei sabe fazer, é mostrar os seus defeitos. Qualquer briga, qualquer desavença vai ter acusação. A acusação nos coloca para baixo, a acusação nos faz parar. Você não vê um pecador com convicção dizendo o seguinte: olha, aquilo que eu tocar a minha mão vai ser abençoado. O pecador nunca diz isso, que ele está em débito com Deus. Ele que Deus me ajude, que isso aqui dê certo. Ele não tem convicção. Aquele que teve encontro com a cruz de Cristo, sabe como é que ele faz? Ele diz: tudo que eu colocar as minhas mãos, eu tomarei por herança, porque as minhas mãos abençoam, porque eu fui abençoado por Deus. Aonde eu tocar, haverá restauração. Aonde eu tocar, haverá prosperidade. Aonde eu tocar, haverá provisão abundante. Lá no meu casamento, como é que eu chego? Como é que o justo chega no casamento? Eu vou orar aqui pela minha família, pela minha esposa e pelos meus filhos, e essa casa vai ser abençoada a partir de hoje. Talvez você chegou aqui como um pecador, você sairá daqui justificado pela fé, e você irá chegar na sua casa e vai dizer: aqui agora é justo filho de Deus. Foi na igreja, eles falaram uns negócios para ti, falaram um monte de coisa. A cruz falou um monte de coisa a meu respeito. O que é que a cruz falou? Falou que todos os meus pecados foram perdoados. Ah, mas agora quer dizer que tu é santinho. Não, não sou santinho, eu sou santo, justo, filho de Deus. Ah, mas quer dizer que daí agora tu não erra mais. Ih, tem uma notícia maior que o erro. Quer dizer que se tu errar agora, pode que até erre. E daí? Tá tudo perdoado, tá tudo pago. E aqui que a cruz disse mais ao seu respeito: diz que eu posso abençoar essa casa, diz que eu posso orar pelos meus negócios, que eles serão abençoados, porque agora eu não sou pecador, agora eu sou justo, filho de Deus. E a palavra de Deus diz: aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Você é um só espírito com Deus. Sabe o que é a última pergunta que Paulo fala aqui? Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? São as perguntas da cruz. Essa é uma noite de você fazer algumas perguntas agora, mas não mais as perguntas do mundo, as perguntas da cruz. A pergunta da cruz é impossível eu
dar errado. Essa é a afirmação da cruz. A pergunta da cruz é: quem é que vai me condenar? Quem é que vai me acusar? Porque olha, a acusação vai vir e vai dizer: mas não adianta, tu vai tentar de novo. Tu sabe dos teus pecados, do teu passado, do tanto confusão que tu fez. Tu sabe que tu não tem essa bola toda. Aí você vai dizer assim: mas quando Deus olha para mim, Ele não vê eu, pois já não sou mais eu quem vivo, Jesus Cristo, Ele vive dentro de mim. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus em você. Não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo Jesus que habita dentro de você. Esse é o amor de Deus. Se você sentir a vontade de fechar os seus olhos e deixar essa canção tocar o seu coração, e deixar a mensagem da cruz falar novas sentenças ao seu respeito.